Opa, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar como gerenciar o uso do disco quando estamos utilizando o Docker. Quando trabalhamos com Docker, muitas vezes utilizamos diversas imagens, iniciamos uma série de containers e muitas vezes esquecemos de remover esse container. E quando menos se espera, o nosso disco está cheio. Utilizando o df-h, por exemplo, a gente pode ver que o volume do disco foi totalmente ocupado ou está próximo disso. Utilizando o du-sh, a gente pode ver qual que é o diretório que está consumindo esse disco e a gente vai descobrir que provavelmente é o var libdocker. Uma ideia muito ruim pode ocorrer nesse momento, que é apagar esse diretório e todo o seu conteúdo, mas não faça isso. Para visualizarmos o que do Docker que está consumindo espaço, podemos utilizar o comando docker systemdf. Ele vai listar o que está sendo consumido, separando por imagem, container e volumes. No meu caso aqui está tudo zero porque eu não tenho absolutamente nada nessa máquina. Se o seu objetivo for realmente remover todas as imagens, containers e volumes do Docker, você pode utilizar o comando docker system prune -all -f. Ele vai remover tudo. No caso aqui ele não removeu nada porque já não tinha nada. A gente tem variações desse comando também, que vai remover partes específicas. Então eu posso vir aqui, ao invés de dar o system, eu posso colocar image. Nesse caso, ele vai remover as imagens. Lembrando que sempre aqui ele remove o que não está em uso, né? Eu posso pegar uma variação desse comando e remover o container. No caso aqui, o container não tem o -all. Ou mesmo para o volume. Vamos ver como as imagens ocupam o espaço em disco. Então, se eu der um docker image ls, a gente vai listar as imagens que a gente tem local no computador. No caso aqui eu não tenho nenhuma. Se eu der um tudo, du-sh /var lib docker, esse diretório tem só 1.5 MB, que é a estrutura de diretórios da instalação do Docker apenas. Então eu vou fazer download aqui da imagem do Ubuntu. Então, docker Ubuntu 2.20.04. Então a gente pegou a imagem. Se eu der um ls, a gente tem a imagem disponível. Se eu olhar o tamanho do espaço do disco agora, repara que ele tem 80 megas. Por que cresceu? Porque ele salvou essa imagem do Docker agora. E se eu voltar naquele comando que a gente tinha visto, docker systemdf, vocês vão ver agora que ele está dizendo que a imagem tem 72 MB e eu tenho uma imagem em uso. Então tem aqui, ó, na linha imagens, eu tenho uma imagem, onde ela ocupa 72 megas e não tem nenhum uso ativo nesse momento. Vamos entender melhor essa questão da imagem estar ativa. Então, se eu der aqui o docker systemdf, a gente vê que a gente tem uma imagem, nenhuma ativa, ela ocupa 72 megas, onde eu posso reclamar por 72 megas. Ou seja, eu posso liberar 72 megas se eu der o prune. Se eu vir aqui e executar um container utilizando essa imagem, docker run -it 2.20.04. Vou deixar ele aqui rodando, vou voltar aqui para a nossa aba original e rodar novamente o systemdf. Vocês vão ver agora que eu tenho o total de uma imagem ativa, continuo ocupando 72 MB, só que se eu tentar der o prune, nada vai ser liberado. Por quê? Porque a minha imagem está usando... o meu container está usando essa imagem. Então, se eu der o prune aqui, essa imagem não vai ser removida, tá? Então, se eu vier aqui agora e sair do container e rodar novamente, vocês vão ver que ele se mantém. Olha só, a imagem mantém ativa. Por que a imagem mantém ativa? Porque o container que usa essa imagem continua existindo. Se eu der aqui um docker ps-a, vocês vão ver que ele está com status de exit, só que ele continua existindo. Então eu tenho que remover esse container. Agora eu não tenho mais nenhum container. Se eu voltar aqui, vocês vão ver agora que eu não tenho nenhuma imagem ativa. E se eu tentar limpar, ele vai apagar os 72 megas.
Eu vou criar um Dockerfile. Vem aqui. Qual que é a ideia desse Dockerfile? Eu vou usar ele como base a imagem que a gente já tem. Então, from, a gente tem ali um Ubuntu 20.04. Eu vou colocar aqui um dir /data e alguns runs. E ele vai fazer basicamente touch /data .txt. Legal. Então, basicamente, ele vai ter aqui, vai ser baseado no Ubuntu 20.04, que é a imagem que a gente já tem. E ele vai dar mais 4 runs, criando 4 arquivos. Build -t, novo Ubuntu. Imagem criada. Se eu der aqui um docker image ls, a gente vai ver que tem duas imagens e elas estão praticamente do mesmo tamanho, que basicamente é a mesma imagem, né? Adicionando aí 4 arquivos vazios. Se eu der um docker system df, vocês vão ver que, embora ele conte duas imagens, ele continua dizendo que o espaço ocupado é os 72 megas. Por que que ele faz isso? Como esse cara que a gente criou, ele é baseado nesse daqui, ele compartilham a mesma layer, ele não duplica essa layer. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Docker image inspect Ubuntu. 20.04. Aqui, quando a gente dá um inspect, a gente consegue vir no workdir, por exemplo, e olhar qual que é o caminho dessa imagem final aqui do nosso Ubuntu. Eu vou copiar aqui só esse ID aqui para ficar mais fácil. Se a gente vier aqui e dar um inspect agora do nosso novo Ubuntu, vocês vão ver que aqui em lower dir, eu vou colar aqui a que a gente tinha copiado, ele mostra todas as layers que ele utilizou para subir a imagem, tá? E aqui a do Ubuntu é a final 21. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa última que ele está usando, que é uma pilha, né? Então, a primeira que foi para pilha é exatamente a imagem do Ubuntu. Essas outras imagens, essas outras layers que ele criou aqui, são as layers dos arquivos que a gente criou. Cada run vai virar um layer. Então, se a gente pegar aqui, ó, uma camada, por exemplo, se eu olhar o conteúdo dela, a gente vai ver que ele tem o data, nesse caso aqui, o file 3. O que a gente conclui disso daqui? Se a gente olhar o nosso Dockerfile, a gente vai ver que cada vez que a gente deu um comando, ele criou uma layer nova. E qual que é o problema da gente criar várias layers? Na hora que a gente vai executar essa imagem, ele vai ter que fazer um join de tudo isso daqui, né? Então, idealmente, a gente já consegue ver que é ter a menor quantidade de layers possíveis, né? E outra coisa é, um arquivo que eu crio nessa layer aqui, essa outra layer, ele não consegue apagar mais esse arquivo, ele consegue apenas esconder ele. Então, se eu criar um arquivo aqui e eu for remover aqui, na verdade eu só vou perder a visibilidade desse arquivo. Ele vai continuar existindo aqui nessa layer e, consequentemente, vai continuar consumindo espaço na minha imagem, tá? Então, se a gente precisar criar arquivos temporários, o ideal é que no mesmo run a gente crie e em seguida já coloque o outro comando para remover esse arquivo temporário. Para a gente ver o problema do arquivo temporário, vamos modificar um pouco o nosso Dockerfile. Vou vir aqui, eu vou adicionar 3 linhas novas no nosso Dockerfile. Essa primeira linha ele vai fazer a atualização do apt-get, da lista do apt-get.
vai instalar o wget e na sequência ele vai remover o cache do apt-get. Na próxima linha, no próximo run, ele vai fazer um wget desse arquivo. Não importa que arquivo é esse, é só um arquivo relativamente grande. E na sequência, ele vai apagar esse arquivo. Então, se a gente gerar essa imagem, teoricamente vai ser um pouquinho maior por causa do wget, né? Mas eu vou fazer download desse arquivo, em seguida apagar ele. Em teoria, essa imagem deveria ter o mesmo tamanho da anterior. Então vamos fazer o build dela aqui, ó. Docker build -t novo Ubuntu 2. E aí a gente vai ver que ela realmente não tem o mesmo tamanho, né? Ela vai ficar maior, porque como eu estou apagando numa outra layer, o arquivo que foi construído na layer anterior, ele continua ocupando espaço. Então ele terminou de gerar. Se a gente tem um Docker Image ls, a gente vai ver aqui, ó, que o nosso novo Ubuntu 2 ele tem 243 megas, tá? E se eu rodar aqui, ó, docker run -it novo Ubuntu 2 e dá um ls no /data, vocês vão ver que o arquivo não existe aqui, ó. Esse arquivo que a gente fez download, ele não existe. Porém, o espaço que ele ocupa, que ele ocupou, continua comendo, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, que o espaço da imagem tá ocupando os 243 MB. Se a gente inverter agora, eu vou apagar essa imagem. Não, deixa lá. Eu vou só editar o Dockerfile. E o que eu vou fazer aqui é falar, olha, nesse mesmo comando run, faz o wget, em seguida, dando tudo certo, apaga o arquivo. Vamos dar o build novamente e agora chamar de 3. A imagem foi criada, Docker Image ls. A gente vê que o 3 voltou a ficar próximo de 72 megas, né? Como eu falei, como ele instalou alguns pacotes a mais, ele vai ficar um pouquinho maior, mas bem menor do que o anterior e mantendo as mesmas funcionalidades. Sobre o container, o que ele vai ocupar espaço e possivelmente desnecessário? Quando a gente roda um container, a gente consegue ver ele quando está em execução aqui com o Docker PS. Porém, acontece muitas vezes a gente rodar um container e a gente não remover ele. Então, quando eu dou um PS-A, eu consigo ver inclusive os containers que não estão rodando, né? Os que não estão ativos. Então, por exemplo, esse Ubuntu 2 aqui, ó, ele não está ativo e ele está aqui e ele consome espaço em disco, porque ele também vai ter uma layer lá para salvar todas as modificações que eu fizer nele. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? É remover esses containers que a gente não está usando. Então, pode ser tanto com Docker Container Prune, ou eu poderia dar o Docker RM, né? Uma outra situação também, Docker Run -it, vou rodar exatamente o mesmo container aqui, ó, novo Ubuntu 2, eu vou mandar ele dar um ls. Se eu rodar assim, ele vai executar. Quando ele morrer, quando ele finalizar, ele vai lá não vai ser apagado, vai ficar com status de exit. Eu posso rodar ele com a opção "-rm", quando ele sair, ele já vai ser automaticamente apagado, tá? Por último, a gente vai ver a questão dos volumes. Então, quando eu quero manter um dado persistido, independente da existência ou não do container,
eu tenho que criar um volume e salvar as informações dentro desse volume. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso criar um... Vou criar um diretório aqui, ó, data. Eu posso criar um bind com um diretório. Então, docker run -it -v, o meu caminho na máquina que eu quero que ele tenha, que faça esse bind, o caminho dentro do meu container, e vou colocar também -rm. Se eu rodar aqui, a gente vai ver agora, um df aqui, ó, esse barra data é um diretório na minha máquina. Então, se eu criar um arquivo aqui, ó, arquivo.txt, mesmo que eu saia do container, o container não existe mais, o meu arquivo continua existindo ali. Uma outra forma da gente manter um arquivo persistente, os dados persistentes, sem utilizar o bind de diretório, é criando os volumes. Então, para eu criar um volume, eu vou usar o comando docker volume create e o nome do volume. Então, meu volume, por exemplo. Se eu der um docker volume ls, a gente vai ver que ele existe ali. Se eu der um docker volume inspect meu volume, a gente vai ver aqui, ó, exatamente o caminho da onde é que ele vai salvar esses dados, tá? E novamente lá naquele var lib docker. Lembrando que ele vai mostrar também naquele docker systemdf, né? Então agora a gente tem aqui, ó, um volume que ocupa nada porque ele está vazio. E se eu quiser associar esse volume a um container, o que vai mudar aqui é que ao invés de eu passar um caminho de um diretório, eu vou passar o nome do meu volume. Então, meu volume. Então, se eu entrar aqui no barra data, criar aqui arquivo teste.txt. O arquivo existe. Se eu sair do container, rodar novamente o container e lá no barra data, como ele usou o mesmo volume, o arquivo continua existindo. E naturalmente continua comendo espaço e uma vez que ele não for mais necessário, a gente vai ter que remover esse volume. Importante notar que se a gente errar aqui esse nome do volume, então eu vou chamar aqui de meu outro volume, olha só, o arquivo não existia mais no data, então eu criei aqui o test2. Se a gente sair agora, é um docker volumes ls, você vai ver que ele criou um outro volume. Então tem que ter bastante cuidado aí na hora de digitar esse nome do volume, porque se você errar o nome, ele não vai te dar nenhum warning, ele vai só criar outro volume com esse nome novo, tá? Uma outra opção que acontece também é se eu colocar aqui o "-v" e não passar a origem, colocar só o barra data. O que ele vai fazer? Se eu olhar aqui, ó, o barra data é um volume, está em branco, eu consigo criar um arquivo aqui, só que na hora que eu sair desse container, sair dele, esse volume que ele criou deixa de existir, tá? Então eu conseguiria fazer coisas com esse salvar arquivo, tratar ele como se fosse um volume também. Só que na hora que ele sai do container, morre a execução do container, o volume deixa de existir. Sempre que a gente tiver um container que monta um volume, a gente consegue montar esse mesmo volume em outro container. Como assim? Vou pegar aqui esse exemplo que a gente fez anteriormente, né? Onde a gente está colocando até num volume que eu vou chamar de temporário. Vou só adicionar aqui a -name.
só para facilitar a gente identificar ele. Então eu estou rodando esse cara aqui. Se eu entrar no barra data aqui, eu vou criar um arquivo qualquer aqui. Arquivo qualquer.txt. Certo? Então, eu vou aqui na minha outra abinha, Docker PS. A gente tem ele rodando aqui. Se eu der um Docker inspect nele, deixa eu ir para Type More. A gente consegue ver aqui, ó, que o barra data é um volume montado, inclusive que o caminho dele, onde ele está montando, é lá no var lib docker, tá? Se eu quiser acessar esse volume desse container a partir de outro container, então eu posso vir aqui docker run -it -rm volume from o nome do meu container, no caso aqui, master que a gente colocou, né? Ponto 20.04. Opa, desculpa, é volumes. Se eu der um df aqui, a gente vai ver que o barra data é um volume montado, onde eu consigo ver aquele arquivo txt e inclusive editar ele aqui. Se eu voltar aqui para o container anterior e olhar o conteúdo, a gente vê que o arquivo foi alterado. Então, vou fechar aqui. Esse volumes from é uma forma da gente montar volumes de outro container. Ainda sobre volumes, quando a gente está mexendo com Dockerfile e entende, por exemplo, eu vou apagar essa linha aqui, não precisa dar o build de novo, não vai consumir tanto tempo. É legal sempre que a gente for identificar, por exemplo, que o barra data desse volume deveria ser esse container deveria ser um volume, a gente colocar aqui no Dockerfile a instrução volume e o caminho onde que a gente quer um volume, tá? O que vai acontecer quando eu tenho um volume declarado no Dockerfile? A primeira serve de documentação. Quem for utilizar a sua imagem vai entender que o barra data deve ser um volume, né? E a segunda forma, a segunda situação é que ele vai automaticamente montar um volume, mas é um volume que a gente chamou aí de temporário, né? Que esse volume vai existir somente enquanto o Docker estiver em execução. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Docker build teste docker run -it. Então a gente olhar aqui, ó, o barra data é um volume. Vou deixar ele rodando aqui, vou na outra aba aqui. Docker PS, Docker inspect. Passar o ID dele aqui. Aqui a gente vai ver, ó, que o barra data foi um volume montado, tá? E ele está montado, inclusive, dentro de var lib docker volumes. Porém, se a gente finalizar esse container, automaticamente esse volume ele vai deixar de existir também, tá? Então, colocar no Dockerfile não garante que esse volume, esses dados não vão ser perdidos. A pessoa que for instanciar esse container posteriormente, ele vai ter que lembrar de montar esse volume, mas se por um motivo ele não montar, ainda assim ele vai subir como um volume temporário e aí ele tem uma chance de repente montar esse volume com outro container, fazer backup ou alguma coisa assim. Uma dica final aqui é, quando a gente roda exatamente dessa forma o Dockerfile, todos esses arquivos que estão dentro do barra data, ele vai existir aqui dentro desse barra data. Mas se eu declarar aqui um arquivo depois da instrução volumes,
esse último arquivo aqui, se eu chamar ele de 5, ele não vai existir aqui dentro desse volume, tá? Então, declara o volume no final do seu Dockerfile. Deixa eu apagar aqui, não pode. Então, nós vimos que quando o Docker estiver sendo responsável por consumir o espaço em disco dessa máquina, a gente consegue, com o Docker systemdf, entender qual é o caminho que está, o que é que está consumindo o disco e qual é a forma correta da gente eliminar esses arquivos. E também a gente viu dicas aí de como fazer para poder consumir menos, né, espaço em disco. Uma dica final aqui é, se a gente realmente precisar manter muitos arquivos e o espaço dentro do /var não for suficiente, o var libdocker, a gente pode configurar o Docker para ele salvar esses dados em outro diretório. Então a gente cria um arquivo JSON dentro de etc docker com o nome de daemon.json e coloca um JSON similar a esse que vocês estão vendo na tela, né, com a entrada dataroot, e aí onde eu coloquei /docker /novo caminho, na verdade você coloca o caminho, o path, da onde que você quer que esses dados sejam persistidos. Naturalmente você vai ter que copiar os dados, se tiver alguma coisa lá no var libdocker, você tem que copiar, toma cuidado com a permissão, e uma vez que você configura tudo isso, você tem que reiniciar o seu Docker. Então é isso, obrigado pessoal.